a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Hoje nós vamos voltar para os temas das campanhas salariais, para que todos possam conhecer quais são as demandas, quais são as necessidades de cada uma das categorias que formam essa classe trabalhadora brasileira que é tão ampla e tão diversa. E hoje nós vamos receber aqui no nosso programa a presidente do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco, também é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria do Setor Têxtil Vestuário, Couro e Calçados, a Conacovest, e é vice-presidente da Força Sindical. Recebemos hoje aqui a companheira Eunice Cabral. Eunice, muito obrigada por aceitar o nosso convite e bem-vinda a esse Giro Sindical. Boa noite a todos os telespectadores do Giro Sindical. É uma honra estar falando com vocês. E a gente vai falar da sua categoria, que tem agora a database em agosto. Conta um pouquinho para a gente quem é essa categoria, quem é o Sindicato das Costureiras, qual é o tamanho da base, quais são as empresas, são muitas empresas, são poucas empresas? Bom, o Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco, ele não só representa as costureiras, ele representa a passadeira, arremetadeira, cortador, cortadeira, estilista, modelista, enfim. É uma gama bem grande. A nossa base do sindicato é São Paulo e Osasco. Nós vamos completar agora, dia 17 de setembro, 81 anos. Nós, hoje, somos 60 mil trabalhadores, sendo que 90% desses trabalhadores são mulheres. 40% são elas chefes de sua casa. E 30% são jovens do primeiro emprego. Nós temos na nossa base de Capital e Osasco 7 mil empresas, nós somos formados por a maioria de pequenas e microempresas. Nós temos empresas com 2 até a maior que tem 800 trabalhadores. Temos empresas maiores no nosso setor, mas nós perdemos muito com essa questão das importações, né? Teve empresas que preferiu importar, é verdade, chegar aqui só colocar a etiqueta, se fechou algumas empresas na pandemia, que antes da pandemia nós éramos 98 mil trabalhadores. Quais são as demandas e quais são as necessidades que essas mulheres trazem para o sindicato no mundo do trabalho? As demandas são muito grandes. Nós, mulheres, temos um olhar diferente para a vida. Quando nós vamos tomar uma atitude, principalmente nós que somos mãe, nós olhamos para os nossos filhos. Se nós queremos ir para uma luta ou chutar o balde, porque tem hora que dá vontade de chutar o balde, nós olhamos para os nossos filhos e pensamos, mas se eu fizer isso, pode faltar o pão para os nossos filhos, né? Então, a dificuldade é maior. Mas também, quando essas mulheres vêm para a luta, elas são muito guerreiras. Mas existe a dificuldade maior da participação, por quê? Hoje não, nunca, né? Não tem creche suficiente. E antes, as creches eram de 0 a 6 anos, das 7 a 5. Agora não, é só meio período. Como que faz essa trabalhadora que entra na fábrica às 7 horas da manhã e sai 5 horas da tarde, de segunda a quinta, na sexta ela sai às 4, ou entra às 7h30, sai 5h30, na sexta ela sai 4h30. Como que elas fazem? Até elas pegarem uma condução, até chegar à sua casa, quando que a gente tem visto aí todos os dias o metrô, o trem, o ônibus, quando chove é uma loucura. Então, tem tudo isso. Então, nós, mulheres, a gente tem um olhar diferenciado nessa questão da luta, mas quando nós vamos para a luta, a gente não arreda a pé, não. E é interessante que nós temos a nossa database, agora em agosto, mas as nossas negociações, elas são constantes. Por quê? O que nós fazemos? Por conta de ter empresas menores, nós fazemos um guarda-chuva, negociamos o total, o coletivo geral, e naquelas empresas onde há condição de você buscar uma PLR, algum benefício, nós vamos negociando por empresa. Então, as nossas negociações, elas são constantes durante o ano todo, porque nós fechamos aqui para garantir pelo menos o mínimo, porque se não tiver o mínimo,
tem empresário que não cumpre. Aliás, tem muitos que não cumprem, alguns que não cumprem nem o que está na convenção coletiva. Nós temos que ir lá brigar para que ele cumpra o que está na convenção coletiva. E este giro sindical volta já. O Giro Sindical está de volta. Eu sou a economista Renata Belzunces e eu recebo hoje aqui a presidente do Sindicato das Costureiras, Eunice Cabral. Eunice, para a campanha salarial de 2023, quais são as principais reivindicações? E quais são as maiores dificuldades que vocês encontram na campanha salarial, em geral? Quando você pega um país com a crise que nós vivemos, com várias empresas que se fecharam, né? As maiores dificuldades, primeiro, os juros altos, a inflação que vem caindo, mas nós sabemos que ela é uma inflação camuflada. Mesmo hoje, a gente vai no mercado, a gente vê que já abaixou os gêneros alimentícios, muitos já abaixaram. Eu estou falando de coisas que há necessidade, que nem o arroz, feijão, o óleo, a carne já dá para comprar alguma coisa, né? Então, as nossas maiores dificuldades é a competição que existe no mercado, essa questão das importações, essa questão da informalidade. Nosso setor, a maioria das empresas são empresas familiares. 85% do setor paga piso. E o piso nosso piso da categoria, é apenas para não se pagar menos. É uma garantia para que os trabalhadores não sejam rebaixados. Para se tirar um benefício, para colocar um benefício na convenção coletiva, certo? Porque são empresas familiares, são empresas menores. A primeira coisa, que se ele vai dar R$ 1, ele já põe lá na ponta do lápis. Ah, é 20 funcionários? São R$ 20. Porque para fazer conta eles são muito bons, são mais difíceis de investir no trabalhador. E às vezes eles dizem assim para nós: ah, mas a gente não acha costureiras. Aí eu respondo: não vai achar. Ou melhora o salário e a condição de vida desses trabalhadores, ou não vai achar, porque hoje as jovens não querem vir para o setor. E vou te dizer por quê. Eu sou profissional do setor de corte. E quando você corta ou costura, um exemplo, um jeans, um veludo, uma peça de lingerie, você chega na sua casa, você toma um banho, faz um mês que você não tomou banho. A água sai preta por conta dos produtos químicos que tem naquele tecido. Então, as meninas hoje, elas querem mais sair bonitinha no telemarketing, ela sai cheirosinha, chega cheirosinha, né? Certo? Trabalham 6 horas diárias. Quando nós estamos nessa discussão, nós colocamos que a necessidade de investir e de preparar trabalhadores para o setor, porque os jovens não querem ir para o setor, então nós temos que ter alguma coisa que atraia essas jovens mais, que nós já tivemos mais jovens no setor, e tem uma diferença. Aqui na nossa base, nós temos multinacional, são empresas nacionais, que quando vê que a coisa aperta, elas pegam e importam, ou então elas pegam e terceirizam, aquela que terceirizou quarteiriza, aquela que quarteirizou quinteiriza, e a informalidade vai crescendo, vai num crescente. Isso também prejudica o setor. Na minha opinião, não prejudica só os trabalhadores. Ela acaba fazendo uma concorrência desleal. Tentamos mostrar sempre isso para os sindicatos patronais. Sempre. Da importância de haver um investimento na qualificação e requalificação, de haver um reconhecimento dessa trabalhadora, desse trabalhador, porque é aquela coisa, nosso setor, nós vestimos o mundo. E muitas vezes, eu brinco com as nossas trabalhadoras, nós andamos nus, porque nós não temos condição de adquirir aquela peça que a gente produz. Mesmo que lá na empresa faça um desconto, tudo não é possível. Eunice, não é muito incomum, infelizmente, que nesse setor a gente encontre as notícias de resgate daquelas pessoas que estão sujeitas a condições análogas à escravidão. Os bolivianos estiveram muito tempo aí liderando os resgates no setor têxtil e na região de São Paulo. O que o sindicato pensa sobre essa questão, se é que é uma coisa que vocês têm tratado, e o que vocês sugerem como políticas públicas
para que essa informalidade, que além de tudo fere os direitos humanos, seja eliminada? Você já se deparou de fato com várias vezes esse problema, Uni? Essas situações se dão em casas. Nós, do sindicato, eu não posso, se você não me permite, eu não posso entrar na sua casa. Se eu entrar, eu estou invadindo. Eu respondo criminalmente. Então, essas coisas que acontecem, quem denuncia somos nós. É nós que fazemos trabalho de espionagem para o Ministério Público, para o Ministério do Trabalho, que ficou aí 4 anos e está sucateado. 4 anos, sim, que fiscalização? Para, nem pensar, certo? E quando o Ministério Público recebe uma denúncia anônima, ele manda para nós. Aí, é claro, se está lá numa casa, eu não posso adentrar. Eu já acompanhei várias fiscalizações de chegar nesses lugares, dos passaportes estarem trancados. Vamos supor, está lá a criança de 2, 3 anos sentada na frente da máquina e a mãe trabalhando, se o cabelo daquela criança pega no motor da máquina, a máquina sem proteção, ele escalpa, ele arranca o cabelo da menina em couro cabeludo, né? Várias situações. E a gente tem falado muito sobre isso. Eu não sou contra ninguém que venha de outro país. Ele só tem que vir e cumprir leis do meu país. Porque se eu for para o país dele e não cumprir a lei dele, eu vou responder. E isso acontece que aquele que tem um pouquinho mais de condição, ele vai lá, traz os compatriotas dele, aluga um lugar e coloca essas pessoas para serem tratadas desta forma. Hoje já reduziu bastante, até porque a gente fica muito sim, em cima, eles estão indo embora para o interior, mas ainda tem, certo? E isso, nós, do sindicato, dependemos dos órgãos competentes, que é o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, tem coisas que é a Polícia Federal, porque são estrangeiros, eu não posso fazer nada, tomar nenhuma atitude, né? Nós entendemos que tem que haver um investimento dessas pessoas estarem reguladas, correta, vivendo aqui no país legalmente, podendo trabalhar decentemente, sendo registrado, tendo seus direitos, seus filhos podendo ir para as escolas, enfim, ter todos os benefícios que está no nosso país, adquirir a cidadania tem que ter as condições. Então, os nossos governantes têm que fazer um investimento maior nessa área, né? Para ter essa legalização, para ter essa formalidade. Porque a formalidade acaba beneficiando não só os trabalhadores, beneficia o governo, porque ele vai ter um retorno na arrecadação dele, né? E as pessoas vão ter dignidade. E a gente tem resolvido N problemas. Mas o que me entristece é que, às vezes, a gente vai lá, resolve o problema daquela pessoa, daquela família, e daqui a pouco você encontra aquele que você resolveu fazendo a mesma coisa com os outros. É muito complicado. Mas também nós temos muitos trabalhadores de outros países que já participam, que são sindicalizados, que estão legalmente, que são registrados, que trabalham em empresas regulares. Também já temos muito. O sindicato ele faz o trabalho constante. Agora a gente vai fazer mais um intervalinho e o Giro Sindical volta para o nosso terceiro e já último bloco. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a companheira Eunice Cabral, ela que preside o Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco. A maior parte das pessoas que atuam na categoria, elas estão em pequenas e médias empresas, muitas delas são familiares, são pessoas que muitas vezes trabalham até mesmo em suas próprias casas, a oficina é a sua própria casa. Que desafio isso coloca para a atividade sindical e ainda, sobretudo, para as mulheres, tendo em vista que você já contou aqui para a gente que 40% dessas mulheres são as chefes de família. Primeira coisa que nós, no sindicato, trabalhamos muito é a questão do conhecimento. Quando você tem conhecimento, o conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. E para você adquirir esse conhecimento, você tem que participar. Ah, mas aí tem essas dificuldades. Mas a gente consegue fazer isso com muita dificuldade. Cada vez mais tem que haver um investimento, na minha opinião, na educação. Também levar as empresas mais próximas
ao local que as pessoas moram. Vamos dar aqui a Zona Leste, que cresceu muito. Deveria ter um polo industrial nosso lá. E é claro que nosso sindicato, nós estamos todos os dias, hoje mesmo, eu saí da minha casa às 4h30 da manhã, porque eu estava numa empresa fazendo a nossa assembleia de campanha salarial. Nosso conceito aqui no sindicato é esse. Não importa o tamanho da empresa. Eu não meço a empresa eu não meço o empresário pelo seu tamanho, eu meço ele pelas condições de dignidade que ele dá para o seu trabalhador. Porque o maior patrimônio que a empresa tem são os trabalhadores, né? São os trabalhadores. O trabalhador, a trabalhadora principalmente, ela deixa seu filho. Eu já deixei, eu já fiz muito isso. O seu filho de 8 tomando conta do de 3, ela está dividida, porque ela não sabe o que está acontecendo na sua casa. Tem que ter mais vagas de creche e tem que voltar a creche do período integral. Quer dizer, as coisas cada vez estão mais difíceis, e ao invés do poder público dar mais condição dessa mulher trabalhar e esse jovem não ser abraçado pelo traficante, que na maioria das vezes essas mulheres, elas saem de casa, seus filhos estão dormindo, quando voltam, seus filhos estão dormindo. E aí, quando a gente vê, e a gente tem muito isso aqui, nós temos psicólogo, nós temos advogado na área civil, quando vê, esse filho, essa filha já está envolvida com droga. Isso é um caminho sem volta. Se houver mais investimento na educação, escola por tempo completo, eu te falo isso porque o meu filho, que hoje tem 44 anos, ele ficava numa escola período integral. Nossa, que eu tinha! Porque eu sabia que das 7 às 6 ele estava no local e eu ficava tranquila. Agora, se ele ficasse lá no fim, onde eu morava, eu não ia estar tranquila. Então, eu acho que tem que haver mais esse investimento. O poder público, ele tem que ter esse olhar. Por isso que eu entendo que é fundamental o investimento na educação, a creche voltar de 0 a 6 anos, tempo integral, não da forma que é hoje, meio período, aí onde você vai jogar essa criança depois meio período, né? Até o ensino fundamental ter o período integral, é verdade? Porque nós pagamos imposto, nós trabalhadores somos os únicos que não podemos sonegar, que a gente paga imposto no alimento, no remédio, na energia, no gás, né? No aluguel, todo lugar nós pagamos imposto. E isso tem que ser revertido para o nosso benefício e para o benefício do país, porque um país educado, ele não é manipulado, não aconteceria o que aconteceu, que está acontecendo, violência atrás de violência, feminicídio, morte, jovem entrando na escola matando estudante, crianças. Então, tudo isso é falta de investimento na educação, no meu conceito. Eunice, e agora a gente já vai para a nossa última perguntinha, passar rapidinho. Você tocou numa questão que afeta muito, sobretudo, o setor e que tem um impacto direto e profundo sobre os empregos, que é a concorrência com as importações. Suponho que, para além da concorrência com os importados, as mudanças tecnológicas no setor também possam interferir no volume de emprego que você já citou aqui várias vezes, que ele é intensivo em mão de obra. Aqui no Brasil e em todo lugar do mundo é um setor que emprega bastante mão de obra. Você reparou nos últimos anos, você observou nos últimos anos a implantação de novas tecnologias no setor e ainda, e se houve essa implantação, ela afetou os empregos? Olha, em alguns setores, sim. Eu vou dar o nosso setor, meu setor de corte. Eu encaixava, eu riscava, eu infestava, eu cortava, eu separava. Hoje já tem, vai lá no card que já sai o risco pronto. Já tem máquina que faz infesto, só tem que ter a pessoa para ir, né? E tem alguns cortes, tem a máquina que já corta laser. Então, vamos supor, se há 20 anos atrás, num setor para fabricar em grande escala, tivesse que ter 20 pessoas no setor, hoje tem 10. Então, já reduziu a metade. As máquinas de costura, tem máquinas já computadorizadas, mas ainda no nosso setor não é 100% a questão da tecnologia. Ainda está nos 60%, 70%.
E é claro que isso afeta, mas mesmo assim, cada máquina tem que ter uma pessoa para tocar ela. Mesmo que ela vá produzir mais, que ela é computadorizada, ela já é mais ágil, ela já tem mais. Tem umas máquinas que antes para a gente fazer um press-ponto numa calça era um sacrifício. Hoje não, você coloca lá, aperta o botão, pá, 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 pá. Então, a produção já é mais ágil, né? Mas não tem jeito, a tecnologia está aí. O que tem que ter é investimento para que esses trabalhadores se qualifiquem, se preparem para que eles possam estar dentro do setor, aqueles que não ficarem dentro do setor, que eles busquem outros setores, Sim. que eles busquem outros setores para poder continuar trabalhando. Mas a tecnologia não vai ter jeito, ela vai vir, só tem que haver um investimento para poder qualificar essas pessoas dentro da questão da tecnologia, para que essas pessoas estejam preparadas para poder assumir seus postos. Eunice, muito obrigada e eu espero contar com você numa outra oportunidade e muito sucesso aí na campanha salarial, que as trabalhadoras possam usufruir aí de mais conquistas, porque os últimos anos não foram fáceis, não é mesmo? É verdade, eu que agradeço pela oportunidade. Eu também espero que a gente tenha sucesso na nossa campanha e precisando, nós estamos às ordens. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau.